Olha, a inteligência artificial está evoluindo numa velocidade que, nossa, impressionante. E essa ideia de ter esses modelos super espertos rodando aqui na nossa máquina, Sim, com controle total, privacidade, é algo que chama muita atenção mesmo. total. Ok, vamos desmistificar isso. A nossa exploração hoje é justamente essa. Como a gente faz para rodar esses LLMs poderosos localmente, garantir que os dados fiquem só com a gente, sabe? Exato. A gente se baseou num guia bem prático que mostra os caminhos. Então, o objetivo é entender as opções, sacar o que é tamanho do modelo, janela de contexto e conhecer umas ferramentas tipo o LM Studio e o Olama. E essa questão da privacidade hoje em dia é fundamental, né? O que é fascinante aqui é a variedade. Não tem um modelo único para tudo. Ah, não mesmo. Tem um monte de tamanhos, especialidades, cada um com, assim, suas demandas de hardware e seus pontos fortes. Tem que escolher com calma. Certo. E antes de ir para as ferramentas, vamos alinhar uns conceitos básicos, né? Tipo, parâmetros. O que são? Bom, parâmetros dá para pensar como uma medida da complexidade, do tamanho do modelo. Quanto mais parâmetros, em tese, mais capaz ele é. Entendi. E a tal janela de contexto? Essa é a quantidade de informação, tipo palavras ou ideias, que o modelo consegue lembrar ou processar de uma vez numa conversa. Pensa na memória de curto prazo dele. Ah, boa. Por exemplo, o Google Gemma 3, que é aberto, ele tem versões de 1 bilhão até 27 bilhões de parâmetros, né? E janelas de 8 mil a 128 mil tokens. É isso? Exato. E esses tokens são pedacinhos de palavras ou palavras curtas, pontuação. As pecinhas que ele usa para entender e gerar texto. Tipo os legos da linguagem dele. Isso, boa analogia. E a escolha desses dois parâmetros e janela bate direto no hardware que você vai precisar. Imagino. Mais parâmetros, mais potência. Sim, mais memória RAM e, o ponto crucial, mais VRAM, a memória da placa de vídeo. Porque esses cálculos de IA são massivos, paralelos, e a GPU faz isso muito, mas muito mais rápido que a CPU. E a janela maior deixa a conversa mais longa, mas come mais memória também, né? Exatamente. É um equilíbrio. Ok, então como a gente começa a brincar com isso? Uma opção é o LM Studio, certo? Certo. Ele é bom para quem quer algo mais visual, sabe? Tem interface gráfica, roda em Windows, Mac, Linux. E como funciona? É difícil? Que nada. Instala o programa, aí dentro dele mesmo você busca os modelos. Digita lá, sei lá, Gemma 31B. Que é esse de 1 bilhão de parâmetros. Isso. Aí você baixa. O próprio programa às vezes até avisa. Olha, esse modelo é pesado para sua máquina. Aí é só carregar e começar o chat. Prático. Alguma dica extra? Ficar de olho no uso de recursos, principalmente a memória da GPU. E quando terminar, lembrar de ejetar o modelo para liberar essa memória, tá? Senão o computador fica lento. Ah, importante isso. E a própria velocidade da resposta no chat já diz muito. Se começar a engasgar, demorar para responder. Sinal que o hardware está no limite. Exato. Ou tá usando a CPU em vez da GPU, que é bem mais devagar para isso. E mesmo esses modelos menores focados em inglês, às vezes entendem um pouco de português. Não é o ideal, mas quebra um galho. Interessante. E a outra ferramenta que você mencionou, o Olama. Qual a diferença? O Olama é para quem gosta mais da linha de comando, sabe? Sem interface gráfica. É mais leve, direto ao ponto. Ah, entendi. Instalação simples também. Simples. Depois é só abrir o terminal, ou o WSL no Windows, que é tipo rodar Linux dentro do Windows, Certo. e usar os comandos. Olama Run, nome do modelo para rodar. Tem Olama List, para ver os que você baixou, Olama Stop, para parar e liberar os recursos. Super útil. Parece bom para quem já está mais acostumado com o terminal. Muitos devs preferem pela leveza e por integrar fácil com outras coisas. Dá para usar Olama Ps para ver o que está rodando e como está usando a GPU ou CPU. E se mostrar a CPU e GPU ao mesmo tempo? Se for um modelo grande, tipo 8 bilhões de parâmetros, e está usando os dois, é quase certeza que a memória da GPU lotou e ele está transbordando para RAM e CPU. Aí a performance cai. Entendi. Por isso o Olama Stop é importante. Fundamental para liberar a máquina depois. E além do tamanho, parece que esses modelos têm focos diferentes, né? Não são todos iguais nas habilidades. Exatamente. Alguns são melhores com imagem, né? A tal visão. Outros são feitos para usar ferramentas. Ferramentas? Como assim? Tipo, interagir com outros programas, executar tarefas.
essencial para esses agentes que fazem coisas tipo codificar sozinho. Ah, saquei. E outros são melhores em quê? Raciocínio lógico, sabe? Resolver problemas mais complexos. Modelos como o DeepSeek, o Quant-3 têm essas variações. A escolha depende do uso. Quer um ajudante para programar? Pega um com ferramentas. Faz sentido. E falando em programar, dá para usar isso no dia a dia do desenvolvimento? Integrar com o editor de código, por exemplo? Totalmente. Esse é um dos grandes baratos. Dá para plugar o Alama no VS Code com extensões. Aí ele te ajuda a completar código, explicar trechos, tudo rodando local. Nossa, isso é muito bom para a privacidade do código. Com certeza. E tem também ferramentas de linha de comando, como o Codex CLI. Apesar do nome, dá para configurar para ele usar o seu Olama local. Legal. Precisa de alguma coisa extra? Geralmente Node.js instalado e configurar uma chave de API. Mesmo que seja uma chave qualquer, só para constar, já que é local. Mas pé no chão, tá? Como assim? Tentaram gerar um jogo da cobrinha com um modelo pequeno, de 4 bilhões, usando isso. O resultado foi... Deixa eu adivinhar. Não funcionou direito. Código incompleto, bugado. Modelos menores têm dificuldade com tarefas complexas assim. É pedir demais, sabe? Entendi. Limitações existem. Então, a recomendação é começar pequeno. Sim, pega um modelo de 1 bilhão, 4 bilhões de parâmetros, testa, vê como seu computador reage. Aí vai subindo aos poucos, para achar o limite do seu hardware. Experimentar é a chave, então. Sem dúvida. É o único jeito de achar o equilíbrio certo para você. Capacidade versus performance que sua máquina aguenta. Então, o que tudo isso significa? Basicamente, que rodar LLM local não é mais coisa de ficção científica, é super viável. Totalmente. Ferramentas como LM Studio e Olama deixam isso acessíveis, e o grande ganho é a privacidade, o controle. O essencial é entender aqueles conceitos: tamanho, janela de contexto, o que o hardware precisa, para escolher bem. Exato. E isso levanta uma questão importante, né? Pensando nessa capacidade de rodar IA offline na nossa máquina, que tipo de tarefa, pessoal ou profissional, se beneficiaria mais dessa privacidade total, mesmo com as limitações dos modelos menores que rodam em hardware comum? Boa pergunta. Como a gente acha esse ponto ideal entre querer mais capacidade e precisar de privacidade, com os recursos que a gente tem em casa ou no trabalho? Fica aí uma reflexão interessante, né?